esse quadro é bem interessante que mostra qual que vai ser o real impacto, né, dessa mudança, né, desse replace da mão de obra, né? Hoje a gente está aqui em 2005, né? Começamos ali em 2005, a gente está bem no meio dessa linha vermelha aqui, dessa parte vermelha, 2018, quase chegando ali 2020, na verdade, um pouco mais para frente do meio, né? Então a gente consegue ver que essa curva mostra o quanto a gente tinha de trabalhos manuais em 2005 e o quanto a gente tem de trabalhos manuais até 2040. Se você olhar ali, se vocês perceberem, estamos falando de quase 90% desses trabalhos, essas atividades manuais serão substituídas ou por automação, atividades automáticas, né, automatizadas, que são os automate tasks, ou por robôs, né? Então, perceba como que isso vai impactar muito na questão do mercado de trabalho, né? Como que isso vai impactar principalmente nos postos de trabalho, por isso que tem muita discussão, não técnica, mas muita discussão ética sobre a questão da IA dentro da comunidade científica, das pessoas que estudam a tecnologia, tá? E aí você vai perguntar assim, tá, Gel, com todo esse cenário, né, com todo esse cenário caótico que a gente está vendo, não é mais aqueles cenários dos robôs que irão dominar a Terra, que irão exterminar a humanidade, mas é um cenário que a gente entende ser caótico, é um cenário que a gente entende ser preocupante sim, porque a gente tem uma população que hoje já tem um nível de desemprego muito grande, imagine no futuro ali com a substituição. Então, por que a gente deve continuar? Por que isso ainda é importante para a humanidade? Por que realmente as pesquisas irão continuar? E aí a gente tem que falar sobre o espectro da inteligência, né? Que é uma coisa que os cientistas, né, quem está trabalhando na área de inteligência artificial, vem comentando muito, né? O que é o espectro da inteligência? Então a gente pensa numa pessoa, né, super inteligente, como foi o Einstein, como foi von Neumann, como foi outras pessoas, Steve Hopkins, enfim, esses caras eles atingiram um nível de inteligência muito grande. E a gente acredita que eles já estão muito acima do que a gente pode, né, nós, seres humanos normais, isso incluindo a mim, podem alcançar. Né? Então, olhando para frente, a gente fala assim: será que a gente atingiu o espectro maior, né, da inteligência ou não? Na verdade, o que os cientistas acreditam, né, o que a gente acredita muito também, é que na realidade esse espectro é muito maior do que a gente já conseguiu atingir. Né? E esse espectro sendo muito maior do que a gente conseguiu atingir, a gente vê que tem um longo caminho a ser trilhado. Mas para e pensa, se o Einstein, se esses caras estão ali, já são pessoas que são consideradas muito inteligentes, muito dificilmente a gente vai conseguir ter pessoas que vão ultrapassar essa capacidade, esse espectro da inteligência deles. Então, como que fica todo esse espaço de coisas novas e de benefícios que a gente poderia ter utilizando a inteligência artificial? Somente utilizando robôs, somente utilizando toda essa parte, a parte de processamento, e aí vai vir computação quântica, vai vir a evolução dos próprios processadores, né, com a lei de Moore, que a gente consegue dobrar a capacidade dos processadores a cada 4 anos, 5 anos. Então, assim, tudo isso vai nos levar a ter um espectro de inteligência que não atingir um espectro de inteligência que o ser humano não conseguiria atingir e conseguir realizar coisas mais fantásticas no futuro, como por exemplo cura de câncer, né? A gente falando muito principalmente na área na área de saúde, tem muita coisa para vir na frente na área de saúde graças à tecnologia. Então, por isso, a importância de continuar esse estudo e, na verdade, perceber as formas como a gente tem que se prevenir. E é justamente nessas formas que a gente tem que se prevenir que a gente tem que começar a pensar, porque isso impacta diretamente a gente, dentro da área de educação corporativa. Pensa comigo, hoje as faculdades, né, existe movimentos aí falando muito sobre a questão das faculdades serem relevantes ou irrelevantes. Eu não vou entrar muito nesse aspecto da discussão, não sou educador, então nem tenho direito de entrar nessa seara, mas se discute muito a relevância das universidades. E por quê? Porque elas não estão preparando, né, e a gente sabe disso, eu tenho sobrinhos na universidade, eu tenho colegas na universidade, a gente percebe isso, elas não estão preparando para essas novas atribuições, para esses novos postos de trabalho, para essas novas atividades que serão feitas e exercidas no futuro, as profissões do futuro. Então, se eles não estão preparando, quem vai preparar? A tua empresa vai precisar, a empresa ela vai precisar evoluir, né? A transformação digital também está aí, todo mundo falando transformação digital,
mercados extremamente tradicionais indo para a questão da transformação digital. Isso vai exigir novos cargos, vão se criar novos cargos, e a educação corporativa vai ser fundamental. Por isso que lá no começo eu disse, é importante a gente começar a entender esse movimento, né, que está acontecendo com relação à inteligência artificial e que isso vai impactar dentro da nossa área, para a gente começar a olhar lá na frente e entender como que a gente pode se prevenir, né? Para vocês terem uma noção, só um minutinho, para vocês terem uma noção, tá? Perdi aqui meu mouse. Acredita-se, né? Isso é uma estimativa do Gartner, isso foi feito em 2017, essa pesquisa, que até 2020 a inteligência artificial irá criar 2,3 milhões de novos empregos. São empregos que hoje a gente já estima alguns nomes ali, a gente já tem, mas outros que a gente não tem nem ideia do que chamar ainda. Tem atividades hoje que hoje já são exercidas no mercado de trabalho, principalmente dentro da tecnologia, que a gente não tem nem nome ainda, né? Então, são esses novos empregos, são essas novas atividades. Então, você vê que até 2020, mais de 2,3 milhões de empregos serão criados e aproximadamente 1,8 milhões de empregos serão eliminados. Então, a gente aqui tem um saldo positivo. E aí eu pergunto, esse saldo positivo, quem vai capacitar? Quem vai dar condições às pessoas migrarem para esses novos empregos e conseguirem continuar exercendo atividades dentro das empresas, né? Então, se a gente pegar um outro quadro aqui, esse quadro é um estudo da Microsoft também, é legal mostrar aqui, 93% dos postos de trabalho em 3 anos, essa pesquisa já é mais recente, de 2018, em 3 anos irão se transformar. E se transformar de que forma? Ou 31% vai ser realmente totalmente terceirizado, automatizado, só que olha lá, 35% desses postos, né, dos 93% que irão se transformar, 35% vão precisar de retreinamento, vão precisar de um upskill, né? Então a gente vai ter que dar novas ferramentas para esses cargos, dar novas ferramentas para essas pessoas, e isso aí vai ser feito por quem? Né? Justamente por vocês, né? Por quem está ali na frente do T&D no dia a dia. E 27% serão novos cargos em decorrência da transformação digital. Então veja que quanto trabalho a gente vai ter em decorrência da inteligência artificial. Bom, até aqui eu só falei de problemas e como a gente pode solucionar, e como mensagem, né, final dessa primeira parte seria assim, ó, eles irão precisar de vocês, né? Nós, empresa, iremos precisar cada vez mais das áreas de T&D e que essas áreas de T&D estejam alinhadas com essas novas tecnologias, alinhadas com essa nova onda de trabalho, novos postos de trabalho, eles vão precisar muito disso daí. Só que é interessante só que é importante vocês entenderem em que momento a área de T&D de vocês estão, para que vocês entendam também como vocês podem se beneficiar também, né? Então a gente falou a primeira parte dos problemas, impactos, etc. Agora a gente vai entrar numa questão muito mais como que vocês podem se beneficiar da inteligência artificial também, né? Além de ter todo esse olhar para ela e entender como vocês vão ter que trabalhar dentro da empresa, né? Se modificar. Mas agora eu vou falar um pouquinho como vocês podem também se beneficiar. Então não é só se preocupar com ela, vamos também usar ela um pouco mais. Só que para isso eu vou mostrar um pouquinho aqui a evolução do treinamento corporativo para que vocês se situem também onde vocês estão dentro dessa evolução, para entender em que momento vocês podem estar adotando mais ou menos essa questão da IA dentro do treinamento corporativo. Então vamos lá. Primeiro, a gente tinha lá no passado a geração 1, né, dos ambientes virtuais de aprendizagem ali, que são os tradicionais LMS conforme a gente conhece hoje, né? Onde a gente tinha uma fonte de conteúdo muito mais no T&D interno, ou seja, o T&D era gerador de conteúdo, o T&D era a pessoa, né, as pessoas, no caso, responsáveis por gerar todo esse conteúdo, né? A posição do T&D estava muito mais em ser um produto dentro da empresa, então a gente não tinha, estava pensando mais assim, eu preciso gerar um conteúdo, eu preciso gerar um treinamento e entregar isso para o time, né? Vinha lá a demanda, a gente continua trabalhando assim, vem a demanda, faz o treinamento e entrega esse treinamento no formato de produto. E o principal objetivo estava em gerenciar todas essas atividades de treinamento, a distribuição de conteúdo, né? E aí a gente vem com uma segunda geração, né? Hoje a gente está exatamente nessa segunda geração, muitos LMS, muitas plataformas já estão se adaptando para essa geração,
e a gente percebe que já tem algumas novas nascendo já, pensando nessa segunda forma ali, nessa geração 2 aí das plataformas, né? Que é o quê? A fonte de conteúdo passa a ser T&D em conjunto com os usuários. Então, os usuários, eles geram esse conteúdo e contribuem em conjunto com as áreas de T&D para a construção do conhecimento dentro da plataforma, né, dentro da empresa. Então, ele passa a ser uma palavrinha que todo mundo gosta, né, protagonistas também dentro da empresa. A posição de T&D ele passa a ser mais de um facilitador, né? Então, fornecer ferramentas, fornecer metodologia, fornecer coach de como gerar esse conteúdo, como distribuir esse conteúdo, como disseminar conteúdo dentro da empresa. E o grande objetivo aí dessa segunda geração é empoderar justamente esses colaboradores, para que eles possam, sim, gerar conhecimento e distribuir. Até porque, gerando conhecimento, né, tem a pirâmide lá de como se aprende, mais de 90% do que a gente aprende é quando a gente está ensinando também, acho que é alguma coisa assim, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas grande parte do que a gente aprende está quando a gente transmite esse conhecimento, né? Então, essa parte aqui é muito importante na questão do social, né? Então, por isso que agora a gente passa de LMS para plataformas de social learning, algo mais colaborativo entre eles. E aí sim a gente entra na terceira geração, que é a geração que ainda está vindo, poucas empresas estão entregando isso, poucas plataformas oferecem essa questão da inteligência artificial, mas é uma realidade que vai vir e vai vir forte nos próximos anos, que é o quê? Fontes de conteúdo está muito mais por curadorias de inteligência artificial e agregação, né? E essa parte que é legal, eu vou entrar fazer um comentário, né? O Globo.com, boa parte das notícias hoje geradas pelo Globo.com já são feitas automaticamente por inteligência artificial, né? Por algoritmos. Eles criam alguns textos base e esses textos são compilados, né? Então eles conseguem fazer muita geração de conteúdo já de forma automatizada. A gente já tem, por exemplo, casos de geração de provas, entre outras coisas que a gente consegue fazer utilizando inteligência artificial. Quem gera o conteúdo, então, está toda nessa questão da automatização. E aqui é legal. O posicionamento do T&D é um posicionamento totalmente diferente, que é de vantagem competitiva. Por que de vantagem competitiva? Porque você lembra lá que eu falei, a gente vai ter uma massa de pessoas tendo que aprender coisas novas, tendo que aprender profissões novas, onde a universidade não está conseguindo desempenhar esse papel, onde a empresa vai ter que fazer isso. Então, se o T&D conseguir isso de forma mais rápida, mais dinâmica, com maior velocidade, ela vai trazer vantagem competitiva para a empresa. Então, onde as áreas de T&D vão começar a ganhar muita relevância, né? Hoje a gente sabe o problema que a gente tem com relação a conseguir budget e tudo mais dentro das áreas. Então, essa geração e essa nova onda, esse novo modelo de trabalho, vai justamente trazer essa questão da vantagem competitiva. E aqui o grande objetivo dessa terceira geração é personalizar. A gente fala muito em personalized learning, etc. Só que a gente sabe que personalizar para um grande volume de dados, para um grande volume de informação, para um grande volume de pessoas, é muito difícil. Eu tive numa palestra na sexta-feira e conversei com o pessoal da Monsanto e ele falou que eles faziam análise um a um dos 250 colaboradores que eles tinham numa célula lá para poder falar e indicar que tipo de conteúdo eles poderiam usar. Então, ou seja, é um trabalho hercúleo, né, para conseguir fazer essa personalização de forma manual e sem dados, sem informação e sem inteligência artificial, isso não ocorre. Então, a grande temática, né, a grande questão aqui dessa geração 3 é justamente trazer essa questão do personalized learning também bem forte, tá? Entender o que cada um quer, gosta de estudar, enfim, vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, falando assim, né, dando um briefing do que a gente pode utilizar, né, diretamente na educação. Então, análise de conteúdo, né, a gente pode fazer muita análise de conteúdo, então, resumos, tagueamento, vamos lá, classificar esse conteúdo tudo de forma automatizada. A curadoria de conteúdo também é bem importante, então, saber o que eu posso indicar para uma pessoa ou para outra, que tipo de conteúdo, os formatos, já entra na parte de recomendação. Então, todas aquelas tarefas administrativas de comunicação, de saber em que momento você tem que comunicar ao usuário para cada uma das coisas que estão acontecendo, até mesmo, por exemplo, criação de provas, criação de e-mails, etc. Tudo isso baseado em dados, né, em entender o que está acontecendo dentro do teu sistema. E, por fim, algo que todo mundo já conhece,
tenho certeza aqui que todo mundo já conversou com um robozinho já, que são os tutores virtuais. Tá? Então, usar também a questão da tutoria virtual dentro da sua plataforma pode ser um benefício muito grande, tá? E aí, vai me perguntar, tá, me mostre alguma coisa como, eu queria entender um pouquinho, né, apertar isso para a gente abraçar e tocar. Então aqui, por exemplo, é uma tela de como que um sistema poderia se comportar, né? Esse é um sistema nosso da Kips, e aqui a gente mostra um pouquinho como que a gente aplica inteligência artificial dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, esse aqui foi um curso criado por um colaborador, né? Que pode ter sido criado pelo TID, mas também pode ter sido criado pelo colaborador, onde toda a parte de sumarização, né? Toda essa parte de resumo do conteúdo foi feito pelo próprio robô, então ele leu, ele interpretou, ele escutou os vídeos, ele escutou os podcasts, enfim, ele assistiu os vídeos, né, vamos dizer assim, e conseguiu extrair todos esses dados. Aqui toda a parte de tagueamento e classificação desses conteúdos, então, entender quais são as principais palavras-chave que está se falando dentro do conteúdo desse curso, para entender qual que é a relevância de cada uma dentro de todo o contexto de texto. Aqui ele automaticamente classificou em tipos de conteúdo, sem precisar falar se era Word, Excel, enfim, ele consegue entender se esse conteúdo é de uma determinada área, se é de marketing, se é de vendas, se é de RH, enfim, então ele consegue classificar isso também. E o principal aqui, uma coisa que é bem legal e é bem difícil dentro da área de computação e dentro da área de inteligência artificial, que é uma questão que a gente chama de processamento de linguagem natural, que é a transcrição de vídeos e áudios, né, para textos e etc. Então, isso aqui também a gente consegue fazer já utilizando esses algoritmos de inteligência artificial. E, por exemplo, aqui eu trouxe duas aplicações, né, que não tem nada a ver com a Kips, para vocês verem que eu não estou só defendendo a Kips, mas que é legal mostrar como que, por exemplo, essa questão da transcrição é algo bem bacana para ser feito, né, e que tem aplicações muito legais. O primeiro ali é o HandTalk, é um projeto brasileiro muito bacana, onde ele escuta os vídeos, né, assiste os vídeos ou escuta podcasts, enfim, e a partir desse transcript de áudio ele consegue, com um robozinho que aprende ali a criar esse bonequinho, na verdade existe já esse bonequinho, falar com as mãos, né, em linguagens de Libras. Então veja como que uma questão da inteligência artificial pode trazer também benefícios para essas questões de inclusão, parte social e tudo mais. Então é bem bacana esse projeto. Esse projeto, para vocês terem ideia, ele ganhou um torneio ou alguma aceleração da Google, algo desse jeito, desse tipo, e eles foram não investidos, né? Eles ganharam um prêmio da Google de 3 milhões de dólares para investir nesse projeto. Então, um baita de um benefício, um valor bem alto, porque realmente é um projeto de grande impacto e que exige muito da questão da IA, e é muito legal de vocês conhecerem, vocês podem colocar no site de vocês ou em outros sistemas, é bem bacana. E o outro é o Water AI, né? Que é um carinha que, para quem está assistindo palestras, para quem está assistindo uma aula, você pode ligar ele e ele fica fazendo o transcript automático ali de quem está falando. Você pode, ao mesmo tempo, anexar fotos, imagens, fazer anotações e ele vai fazendo o transcript com o tempo da palestra, tudo certinho, te dá os posicionamentos. Então é bem legal, é uma aplicação bacana também para a de educação. Então vocês verem que a gente consegue ter várias aplicações utilizando IA para a área de educação. Eu separei duas aqui mais focadas no transcript, porque realmente o transcript é um desafio para essa área, tá? A questão da personalização, então acho que todo mundo conhece aqui, né, o 97% match, os algoritmos do Netflix, então a gente pode se basear muito nesses algoritmos, como eu disse, esses algoritmos são commodities, se você procurar já existe algoritmo de recomendação pronto, então a gente pode utilizar esses algoritmos para fazer a recomendação, obviamente precisa ter dados, né, bastante, para a gente conseguir fazer recomendações cada vez mais certeiras e customizar o caminho para o usuário, mas aqui entra o personalized mesmo. Então, por exemplo, eu sei que a Sandra gosta de assistir vídeos sobre o assunto de design instrucional e tem que ser vídeos de 15 a 20 minutos. Então, pensa que dentro de uma plataforma de social learning, onde todos os usuários podem começar a gerar um conteúdo, a massa de conteúdos vai ser muito grande. A gente tem muita informação, uma quantidade muito grande de conteúdo. Então, como que a Sandra pesquisaria isso? Ou como que a Sandra ia achar isso? Ou como que eu posso recomendar isso para a Sandra? Então,
essa questão da recomendação baseada em algoritmos de inteligência artificial está muito ligada em eu entender o comportamento da Sandra dentro do meu sistema e poder passar para ela um conteúdo relevante da forma como ela gosta de aprender, talvez até mesmo no momento do dia que ela possa aprender, eu fazer um push para ela ou mandar um e-mail de um novo curso que aconteceu, mas eu sei que normalmente ela vai ver isso só à noite. Então, tudo isso a gente consegue mapear utilizando esses algoritmos e fazer com que essas atividades sejam automatizadas e não dependam de pessoas. Né? Algo que seria extremamente complexo para fazer, pensando numa empresa de 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores. Né? Imagina como olhar para cada um e fazer esse tipo de personalização. E aqui a tutoria virtual, né, uma forma como a gente pode estar utilizando criando robôs, né, que aprendam a partir do próprio conteúdo gerado. Então hoje a gente dentro do chatbots ali, né, a gente tem que fazer um treinamento prévio do robô, mas a gente já consegue hoje algoritmos que leem, que escutam os podcasts, que assistam os vídeos e treinem esse robô de forma automatizada, ou seja, já é um robô treinando outro robô, para que ele possa ser um tutor virtual ali disponível 24/7 dentro da tua plataforma, dentro do teu curso. Ou seja, imagina um usuário tendo uma dificuldade momentânea, bem pontual ali, e ele tendo um assistente ali que rapidinho ele consegue perguntar, e mesmo que esse assistente ele não consiga responder agora, ele vai buscar aprender isso com o dono do curso ou com os contribuidores desse curso. Então você consegue fazer isso também de forma bem fluida, né? Ô, Rangel, a Ariane está com uma perguntinha no chat ali. Perguntou se é caro para quem quer aplicar IA hoje. Se é caro, olha, Ariane, depende muito das aplicações que vocês estão buscando, tá? Se você for criar algo muito customizado, muito personalizado para sua empresa, ou que resolva exatamente um problema muito específico da tua empresa, ou do teu negócio, ou de uma área que você esteja querendo aplicar, sim, né, pode ficar um pouco caro, porque tudo depende da quantidade de dados que você vai ter, da massa de informações que você vai precisar buscar, onde você vai buscar essas informações, o tanto de tempo que você vai gastar para fazer o treinamento dos algoritmos para isso. Existe um esforço muito grande para se treinar algoritmos, né? Hoje a gente precisa de energia técnica, de pessoas que conheçam do problema, então você vai envolver muita analistas de negócio, enfim. Então, o recurso humano hoje, ele é caro, talvez, para você conseguir construir algo mais customizado para sua empresa. Porém, como eu falei também lá no começo, né, algoritmos viraram commodities, né? Hoje você entra dentro, por exemplo, da plataforma da Google ou da plataforma da IBM Watson, você tem um problema, escolhe lá a forma, faz um deploy, né? Falando em linguagem técnica, talvez nem todo mundo vai entender, mas você pega aquilo ali, bota na nuvem e você já começa a utilizar, né? Óbvio, vai depender de uma equipe técnica da tua empresa para fazer isso, é uma atividade técnica, mas não é complexa, não é difícil. E talvez já existam vários algoritmos que vão resolver o teu problema de alguma maneira, né? Exemplo, já estou com um problema aqui da empresa que eu preciso entender o perfil comportamental de alguns usuários. E a única fonte de recurso que eu tenho é o LinkedIn dele, Facebook, Twitter. Como que eu faço? Hoje tem já um serviço lá na IBM que você faz o deploy desse cara, usa esse serviço e só passa lá os URLs, os perfis do teu colaborador ou da pessoa que você está entrevistando, tá? Um candidato a uma vaga, e ele já te dá o perfil completo, traçado. Então já é um problema que eu já tenho uma solução lá. E aí, a partir desse problema, com essa solução, eu posso pegar um outro algoritmo que eles têm lá também, que é para traçar um outro perfil comportamental que eles também têm ali. Então, você vê que a gente pode pegar mais de um e conseguir compor isso daí. Tá? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, manda no chat ali, que agora eu estou vendo ele, que antes eu estava na apresentação. Mas pode ser caro, pode ser barato. Mas hoje em dia está cada vez mais fácil, mais acessível essa questão de utilizar IA dentro das nossas soluções, tá bom? Manda um ok ali para mim voltar para a apresentação, se você entendeu, se ficou respondido. Tá ok. Super. Então, beleza. Sim, o pessoal lá estava respondendo, então vamos lá. E aí,